Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Ensino Médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o Tony, seu professor de Conexões Lógicas, eu e o mundo. Tá aí meu nome aí, ó, Conexões Lógicas, eu e o mundo aí. Na tela para vocês o nome da nossa aula, atividade 4. Linguagens de programação. A gente está na introdução dessa atividade 4, vai ser uma introdução um pouco mais curta para a gente já entrar na atividade 5, onde a gente vai fazer meio que uma sistematização de todos os componentes dessa unidade curricular 2, jogos, da estratégia à criação. De novo na tela, note que nós estamos aí, ó, no aprofundamento matemática conectada, que a gente trabalhou no semestre passado, né? Também, e entramos agora na unidade curricular 2 desse aprofundamento, lembrando que na unidade curricular 1 a gente trabalhou mais a ideia da educação financeira e agora nós estamos trabalhando a ideia dos jogos. Este componente que nós estamos trabalhando agora são as conexões lógicas, eu e o mundo. Temos mais 3 componentes, como já foi falado várias vezes aqui para vocês. Nós temos aí a geometria dinâmica com a professora Roberta Mastroquírico. Nós temos também o universo elétrico no mundo dos jogos com a professora Viviane Leal e temos design de games com o professor Anderson Félix de artes. Então a gente percebe uma integração entre matemática, ciências da natureza e artes também. Tá certo? Muito bem. Olha só, voltando para a tela ainda, a gente está trabalhando aí 2 eixos estruturantes. O primeiro deles, que é representado por uma lupa. Quando a gente vê uma lupa, né, a primeira coisa que a gente lembra o que é, né? O investigador, né? Aquele Sherlock Holmes, né? Ele investiga usando uma lupa. Então isso quer dizer que a gente está trabalhando aí, né, a investigação científica, né? Ou seja, do que se trata esse eixo estruturante, né? É o momento em que a gente faz pesquisas, pesquisa seja na internet ou em livros, ou a gente visita aí profissionais da área para ganhar alguns conhecimentos, agregar conhecimento à nossa aula. A gente convida pessoas novas para a aula também, profissionais da área, para falar sobre o assunto, e a partir dessas experiências, né, que foram buscadas através de pesquisa ou através de ensinamentos de profissionais, a gente cria aí uma curadoria, né, de conhecimentos, de informações que a gente vai utilizar para quê? Para que a gente pesquisa? A gente pesquisa para conhecer, a gente pesquisa para aprender e a gente aprende para quê? Para criar. Então olha na tela aí, ó, vai aparecer uma lâmpadazinha. Olha a lâmpada. Essa lâmpada aí significa o quê? Processos criativos. Não dá para criar sem saber, né? Então primeiro a gente investiga, por isso nós temos a lupinha vermelha, indicando o eixo estruturante é investigação científica. Depois que a gente pesquisa, a gente cria através dessa lâmpada aí, né? Que é como se fosse... No desenho animado a gente vê muito, né? Os personagenzinhos, quando têm ideias, né? Aparece uma lâmpada na cabeça dele como se ele tivesse tido uma ideia. Então, processos criativos é, neste caso aí, representado por essa lâmpada azul. Para quem não está vendo, na tela temos uma lupa vermelha e uma lâmpada azul. E eu não posso deixar de me apresentar para quem não está me vendo também, né? Eu sou o Tony, esse é o meu sinal. Para quem não está vendo o meu sinal, é como se eu estivesse afofando minha barba com as 2 mãos, porque eu tenho uma barba comprida aí, de uns 5, 6 dedos de comprimento. Ela é bem grisalha, viu? Já tá bem grisalha, já tô ficando velhinho, no final do ano eu vou trabalhar como Papai Noel. Tenho o cabelo preto, pretinho, mas tá um pouco grisalho também. Eu tenho um óculos de armação marrom. Eu tenho 2 piercings no nariz. Eu tenho piercings e brincos nas 2 orelhas. Eu tô usando uma camisa creme listrada, tipo uma malha quadriculada, né? Com marronzinho mais claro. Eu tenho tatuagem nos 2 braços também. Tô de calça preta e eu tô de sapato azul com sola branca. Na minha frente eu tenho um púlpito. O que é um púlpito? O púlpito é onde eu estou apoiando o meu celular, o trackball que eu utilizo para mudar as telas aqui, e eu tenho a caneta que eu utilizo para escrever na lousa, né? Na lousa que é digital. Esse púlpito, ele parece um cilindro. Ele tem mais ou menos aí 1 metro de altura, né? Tá aqui na minha frente, ele é redondinho, bem bonitinho, e ele é na cor marfim, que é aquela madeira mais amarelada, né? Olha aí, muito bem, olha que legal, né? Atrás de mim eu tenho também a lousa, né? Digital, que nós utilizamos para escrever. A imagem que aparece para vocês aparece aqui para mim na lousa também, né? Tá certo? Muito bem, gente. Ó, fazendo um apanhado de tudo que a gente viu até agora
nesse componente, a gente viu um montão de coisas aí, muitas coisas interessantes aí também. A gente já falou sobre lógica proposicional, que é muito interessante, quando nós queremos aí programar, a gente precisa entender como é que funciona a lógica proposicional. Então a gente fez 4 aulas aí, uma aula só apresentando para vocês os tipos de proposições, os conectivos lógicos. Tivemos uma aula só de exercícios, né, que fizemos aí com o professor Osmar de Sá. A gente fez aí também uma aula falando sobre a negação das proposições e depois uma aula em que nós trabalhamos com o professor Mauro Farias, de português. Foi muito interessante também, porque a gente acabou identificando aí como utilizar a lógica proposicional quando a gente vai escrever na norma culta. Então a gente percebe que tem uma relação entre as duas coisas aí, tá? Isso só falando da lógica proposicional. Tivemos outros convidados aqui também, né? Nós tivemos a professora Mara Valéria, que falou aí sobre, junto comigo, sobre o Uka-Uka, né? Que é uma luta indígena, ela não é uma arte marcial, a gente já aprendeu que o Uka-Uka não é arte marcial, porque não é uma arte relacionada à guerra. Marcial vem de Marte, que é o deus da guerra, né? Então o Uka-Uka é uma luta, mas é uma luta que tem como propósito a demonstração de força. Não derrotar, não aniquilar o inimigo, mas demonstrar para ele que você é forte, assim como é na natureza, né? A gente demonstra que a gente pode algo para não ter que entrar vias de fato, né? Acho muito inteligente, uma sabedoria muito grande aí dos indígenas, né? O Uka-Uka, que é uma luta que é trabalhada no Quarupi, né? Que aí foi falado também com o professor Mauro Maciel, de português, que mostrou pra gente 2 obras falando sobre o Quarupi, né? Um filme, primeiro de Rui Guerra, de 1989, e também o livro de Antônio Calado, né? Também chamado Quarupi, só que o livro ele fala do Quarupi na época da ditadura. Isso é uma coisa muito legal, vale super a pena ler esse livro, é um livro bem poético, muito legal mesmo, né? E é isso, gente. A gente teve também a presença aqui dos professores dos anos iniciais, o professor Joelson e a professora Joyce, que vieram aqui falar pra gente como que escreve comandos para determinadas atividades. Então, a gente escreveu os comandos para encher um copo d'água, desembalar uma caixa, mandar uma carta para o correio. Então, a gente aprendeu muita coisa. E quando nós falamos de programação, a gente teve a presença do professor Kleber, de História, que também é formado aí em jogos digitais aí pela FATEC, e ele falou pra gente coisas muito legais, né, a respeito de como é a faculdade de jogos. A gente teve vários vídeos falando sobre essa profissão, como trabalhar na área dos jogos. A gente viu que trabalhar com jogos não necessariamente se trata de criar jogos para o videogame, para consoles de videogame, mas também jogos para o celular, que são jogos mobile, né? A gente teve aí uma estudantes lá da PUC do Paraná falando sobre esse curso também, muito legal também. E a gente teve também o professor Anderson Félix falando sobre jogos de tabuleiro, porque quando a gente fala de design de games, a gente está falando também dos jogos de tabuleiro, eles não podem ficar de fora disso aí. Tá certo? E na última aula, eu apresentei para vocês a instalação do Arduino. Para quê? Para mostrar para vocês como que faz a programação do Arduino, né? Que é uma placa, eu utilizei o Arduino Uno, né? E a gente acendeu um LEDzinho, fez ele ficar intermitente, a gente aumentou o tempo de piscada aí, vamos dizer assim, desse LED através desses comandos, tá? Muito legal, para a gente chegar até aqui e finalizar essa ideia pensando no que é a programação. Em relação à programação, a gente viu que nós podemos programar de 3 formas. É claro que cada uma dessas formas vai depender do ambiente em que é trabalhado, tá certo? Quando nós queremos programar, por exemplo, uma receita de bolo, como foi mostrado aqui, né? Eu utilizo esse exemplo porque ele é muito legal, porque ele mostra a quantidade de ingredientes, depois tem o passo a passo. Então a ideia de programação ela fica muito clara aí quando a gente vai fazer uma receita de qualquer alimento, né? Então, o que a gente fez? A gente apresentou 2 tipos de programação, né? Pensando nessa ideia do bolo. A primeira delas é a descrição narrativa. Vocês se lembram da descrição narrativa? A descrição narrativa é quando nós queremos colocar o passo a passo de uma ação, né? Primeiro passo, segundo passo, ter escrito. E a descrição narrativa, ela possui uma particularidade muito interessante, que é
a questão de utilizarmos a linguagem corrida, a linguagem do dia a dia, né? A linguagem coloquial. Porque quando a gente escreve, normalmente a gente não escreve pra gente, a gente escreve comandos na maioria das vezes para que outra pessoa leia, não é? Então, a gente escreve lá na linguagem corrida. A gente tem também uma outra forma de programação, que é o fluxograma, que a gente trabalhou bastante também, inclusive para fazer o bolo, a gente fez o fluxograma do bolo também, né? A gente teve a ajuda da Lita aqui fazendo o fluxograma, inclusive foi do Uca Uca, não foi? Foi do Uca Uca, foi do Uca Uca. A Lita estava aqui comigo aqui fazendo a programação, a gente colocou um papel branco no chão. E o fluxograma, ele é interessante, ele se aproxima muito da ideia da descrição narrativa. A diferença é que no caso do fluxograma, para cada ação, nós temos um símbolo diferente, né? Então a gente tem um símbolo para processos manuais, um símbolo para resultado, um símbolo para impressão de documentos, nós temos aí um símbolo para decisão, nós temos um símbolo para respostas, temos um símbolo para começo e para fim. Então a gente já trabalhou muito isso. Se você tem alguma dúvida em relação ao fluxograma, duas coisinhas, né? Faça uma bela pesquisa a respeito de fluxograma e também volte a essas aulas, está no nosso repositório. Você professor, você estudante, pode voltar lá e pesquisar a respeito disso. E a gente viu na aula do Arduino que a gente pode fazer uma programação, a gente viu o que é uma pseudoprogramação. O que é a pseudoprogramação? Pseudoprogramação é quando você faz o rascunho da programação que você vai escrever lá no computador. E aí, pessoal, é nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Quando a gente escreve a pseudo, né, programação, a gente já escreve os códigos, né? Se eu escrevesse isso no Word, como foi feito na minha aula anterior, eu só precisaria copiar e colar isso lá na plataforma aonde eu estou digitando o comando, indiferente qual seja a linguagem, né? E aí eu já teria a programação toda pronta. A pseudoprogramação, ela é nada mais, nada menos do que um rascunho daquilo que é escrito no computador na hora de criar um programa, na hora de criar um comando do começo até o fim. Vocês perceberam que o Arduino, apesar de ser uma plaquinha bem pequenininha, você vai programar no computador e aí você vai fazer um upload, né? Você vai subir esses comandos para a placa, vai ficar gravado na placa e mesmo que você não ligue a placa no computador, claro que você vai precisar aí de uma fonte de energia, pode ser uma pilha, uma bateria, né? Essa placa, o Arduino, ele vai continuar executando aqueles comandos ali que eu escrevi no computador e passei para ele. Gente, quando a gente está falando do Arduino, a gente está escrevendo numa linguagem, tá? Essa linguagem é o que nós chamamos de linguagem C++. É uma derivação, uma adaptação da linguagem C, que é uma das linguagens que você tem que pesquisar para apresentar aí na sala de aula. Então, continuando aqui na lousa, olha só. Nessa atividade 4, né, temos como objetivo nos aproximar dos conhecimentos básicos das linguagens de programação. Perceba bem, ó. Conhecimentos, cadê minha caneta aqui, ó? Conhecimentos básicos, ó. Tá aqui, ó. Conhecimentos básicos, né, de linguagem de programação. A gente não tem a intenção aqui de sair programador, tá? Claro que para se tornar programador você vai levar anos aí, tem que estudar, fazer uma faculdade e tudo mais. O que nós queremos mostrar para vocês são esses conhecimentos básicos, tá bom? Para isso, devemos nos organizar em grupos. Nós vamos nos organizar em grupos para realizar uma pesquisa sobre as diferentes linguagens de programação. Na última aula, eu apresentei para vocês 4 links de vídeos muito interessantes, né? Que fala sobre o Portugal, fala sobre a linguagem C, entre outras coisas. Então você pode voltar esse material lá no repositório, né? E você vai achar esse linkzinho falando sobre cada uma dessas linguagens. Apesar de existir várias outras, eu falei para vocês sobre a linguagem Python, que é uma linguagem que é utilizada no meio dos jogos, então é interessante conhecer também a linguagem Python, que aí vocês vão estar bem próximo dessa ideia do jogo digital, né? Então, sobre as diferentes linguagens de programação, e não há pretensão de trabalhar todas as linguagens de programação, mesmo porque são muitas, né? Mas algumas que contribuíram para esse processo de evolução dessas linguagens, certo? Muito bem. E aí, gente, o que vocês podem pesquisar para apresentar na sala de aula? A história da programação. Podemos pesquisar a respeito da linguagem de programação Visual G,
né? Acho que é assim que o pessoal fala, tá? É um tipo de linguagem. Podemos pesquisar também sobre a programação na linguagem C. A gente já teve um tiragosto aí quando nós falamos do Arduino, né? Porque o Arduino, ele é programado na linguagem C++, né? É uma adaptação dessa linguagem C. É isso aí, gostei desse mais aí, Elisângela, foi interessante, né? Muito bom. O que mais que a gente tem? A programação em blocos. Gente, se atentem a essa programação em blocos. Essa programação em blocos ela é interessante, porque lembra que a gente trabalhou com o Arduino? Eu acabei de falar da linguagem C, não foi? O Arduino, ele tem a possibilidade de ser programado na programação em blocos. A gente vai ver isso aí na próxima aula com a professora Roberta Mastroquírico, né? Em que a gente vai trabalhar em programação em blocos. O que é a programação em blocos? É o Scratch, né? O Scratch é um tipo de programação em blocos. Os comandos já estão prontinhos, você só tem que arrastar os blocos e ir montando como se fosse um Lego. E aí quando você dá um upload, aqueles bloquinhos eles são convertidos numa linguagem C e mandados lá para o Arduino. Então é uma forma de programar o Arduino também, tá? Então vai ser muito interessante essa aula aí na próxima aula que a gente vai gravar. Após essa daqui, obviamente, com a professora Roberta Mastroquírico, que inclusive está fazendo um trabalho muito legal no Scratch, né? Ela criou um diálogo entre dois personagens, né? Não sei se eu estou, de repente, dando algum spoiler da aula dela, ela que eu não escute falando aqui. Mas, assim, aquilo que ela faz no Scratch é a programação em blocos. Então é bastante bacana também de fazer essa pesquisa aí, tá? Hoje nós vamos, no nosso vídeo, a gente vai ter um vídeo de apresentação sobre essa relação do Scratch com o Arduino, e não só isso, mas mostrando onde nós podemos utilizar, tá certo? Seja muito bem-vindo aí o Laércio que tá loiro aí, cabelos novos, muito bem. Olha só, o que mais que a gente tem? A gente tem a programação na linguagem Python, que eu falei para vocês, né? Que é uma linguagem muito utilizada no meio dos jogos também. Então, é uma forma também, um conteúdo interessante para ser apresentado. O que mais? A programação na pseudolinguagem Portugal. Eu vou até aqui, ó, grifar essa expressão pseudolinguagem aqui, ó, porque eu acho que é interessante vocês pesquisarem por que se chama pseudolinguagem e não linguagem, né? Claro que eu não vou falar, porque você vai ter que fazer essa pesquisa aí, né? Tá? Mas vai ser bem interessante, você vai curtir saber também. O que mais que a gente tem? Tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada aqui. Olha só. Estudantes, na socialização da pesquisa, porque vocês vão fazer uma pesquisa, né? E aí vocês vão socializar, vocês vão apresentar para os outros estudantes, para a comunidade escolar, essa pesquisa. Vocês podem escolher a melhor forma de apresentação. Pode ser o PowerPoint, vocês podem fazer um vídeo, vocês podem fazer em forma de podcast. Eu sempre falo em podcast porque eu gosto muito de podcast. Então é uma forma muito interessante também de fazer uma apresentação, né? Então vamos pensar nisso, é uma coisa muito interessante. Trabalhe outros tipos de mídias. Não necessariamente você precisa ficar fazendo lá um seminário em pezão, lendo um monte de coisa. Faça slides bonitos, coloridos, né? Slides ABC. Né? Eu sempre falo assim, alegres, breves e centrados, né? Então, cuidado para não colocar muito texto, né, nesses PPTs aí no PowerPoint, né? Para não ficar fazendo muita leitura de PPT, porque não é muito legal, né? Você veja que eu coloquei aí um texto relativamente grande, mas eu fiz leituras pausadas aí, e aí fui fazendo comentários, né? Então é interessante vocês se aterem a isso daí também, tá? Vamos lá, o que mais? A criatividade fica por conta do grupo, mas não esqueçam de garantir que alguns pontos fundamentais devem constar na pesquisa considerando o tema escolhido. Quais são esses pontos fundamentais? Vamos lá. Primeiro, como são descritos o início e o fim de uma programação. Lembra no fluxograma que eu tinha um símbolo para colocar o início e para colocar o fim? E na programação na linguagem C, na linguagem blocos, como que é esse início e esse fim? O que mais? Como é definida a entrada de dados, né? Como que a gente digita esses dados nessa linguagem de programação? O que mais? Quais são os tipos de variáveis? Como indicam variáveis? Você já sabe o que é variável, né? Eu já apresentei para vocês o que é a variável, dando um exemplo através aí do jogo do par ou ímpar, o jogo dos dados também. O que mais? Qual o comando para repetição? Lembra que quando a gente colocava lá decisão, eu colocava uma setinha no fluxograma para voltar no passo e ficar girando aquilo até acabar o jogo, por exemplo? Então, a mesma ideia. Quando eu fiz o bolo, eu mostrei como fazer a repetição. Confere se o bolo está assado. Se não está assado, espera mais um pouquinho. Se não está assado, espera mais um pouquinho. Né? Então ele vai repetindo, né? É o que nós chamamos de loop.
Lembra lá que no Arduino tinha o loop, né? Para piscar a lâmpadazinha. O que mais? Qual o comando da linguagem para condicional? No fluxograma, a gente usa lá o losango, né? Quando a gente vai fazer a condicional numa programação, como que a gente faz? O que seria a condicional, né? O que é essa condicional? Veja que tem um asterisco aí, eu vou comentar rapidamente para vocês lembrarem o que é uma condicional. E apresente um exemplo por meio de um esquema. Ou seja, você vai falar sobre a linguagem, apresente uma programação nessa linguagem aí, esmiúce, né, o passo a passo dessa programação. Tenho certeza aí que vai ser muito rico esse trabalho. Lembre-se, você não precisa fazer um programa muito louco não, tá? Pode ser uma coisa curtinha, desde que tenha todos esses passos para apresentar para os seus colegas, porque a intenção aqui é que vocês se interessem por uma linguagem ou outra, uma linguagem ou outra. Isso quer dizer que você pode se interessar por todas também. Lembra lá na ideia da lógica proposicional, como é que funciona. Quando a gente fala de condicional, gente, não esqueça, condicional é essa ideia do centão que está aparecendo para vocês, que o símbolo é essa setinha. Se chover, então não irei ao passeio. Né? Como é que a gente escreve isso numa programação qualquer? Né? Lembrando que no se então, somente será falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda falsa, que lembra lá uma atriz, né? Tá certo? Gente, a gente vai ver um vídeo agora muito legal falando sobre robótica educacional com o Scratch e o Arduino. É um vídeo curto, ele tem 6 minutinhos, a gente já volta para comentar um pouquinho. Vamos lá. Hoje eu vou te contar como foram as aulas de robótica de 2021 oferecidas pelo OpenMaker no Colégio Português de São Paulo. Esse aqui é um joguinho de futebol criado por um estudante e ele utilizou o Scratch. Aqui você pode ver algumas animações que os estudantes fizeram utilizando o Scratch Junior e eles fizeram programação em blocos. Esses são alguns jogos relacionados com personagens indígenas e aqui você já vê a aplicação de alguns sensores. Quando o aluno clica na tela, então você pode ver o objeto desaparecer ou mesmo poder controlar um objeto a partir de um direcional, apertando para a esquerda, direita, para cima e para baixo e também o botão de pulo. E o estudante tem toda a liberdade de criar o jogo da maneira como ele achar mais interessante. Aqui você já vê algumas imagens que foram recortadas do fundo delas, imagens de objetos que os próprios estudantes criaram dentro da sala de aula. Então eles foram transformados em personagens, em animações, para que eles possam criar games dentro do Scratch Junior. Aqui você pode ver a resolução de um desafio que foi proposto para os estudantes. Eles tinham que encontrar qual que era o código de programação em blocos para fazer com que um polvo saísse do início de um labirinto e chegasse até o final dele, sem bater em nenhuma das paredes e conseguindo coletar as 3 estrelas. E aqui você pode ver qual foi a solução que um estudante do 5º ano conseguiu encontrar junto com a sua sala para cumprir todo esse trajeto no menor tempo possível. Os estudantes que estavam em casa puderam compartilhar os games que eles criaram por compartilhamento de tela. E aqui a gente vê diversos outros jogos produzidos pelos alunos, o robô de seringas e o carrinho robô que foi produzido aqui no OpenMaker. Esse quebra-cabeças, esse jogo de xadrez 3D também foi produzido aqui no OpenMaker. Os estudantes também criaram aviões de papel para poder fazer o lançamento deles ali do lado de fora da sala de aula. E aqui você pode ver o resultado de alguns modelos que tiveram um desempenho bastante interessante. E aí eles puderam analisar quais são aqueles projetos que conseguiram realizar, atingir um alcance máximo. E aqui você pode ver então qual que foi o avião de papel campeão dentre todas as salas do Ensino Fundamental 1. Esse foi um barquinho que foi criado pelos próprios estudantes e que ele era movido simplesmente a corda, né, com elástico e palitos de sorvete, um projeto que a gente já criou aqui, um vídeo no OpenMaker. E esse é o Marlon, que está controlando um carrinho robô a partir do celular. E esse projeto também você encontra aqui numa das playlists de programação em Arduino do canal. Esses são os alunos do ensino médio da Clarissa, professora de física.
ela que orientou os alunos a fazer a construção eletrônica do carrinho robô. E então eles foram aplicados na Expo e utilizados pelas crianças, pelas famílias. E aqui você pode ver a montagem do chassi realizada pelos alunos do Ensino Fundamental 1. Eles que tiveram uma introdução eletrônica, aprendendo a ligar os LEDs com a polarização correta. Eles também aprenderam a como utilizar uma protoboard para conseguir fazer essa ligação e inclusive poder também utilizar alguns outros componentes, como jumpers e botões de acendimento e inclusive resistores para proteção desses LEDs. O próximo passo foi ensinar os estudantes a conseguir utilizar a placa de Arduino para poder alimentar LEDs, por exemplo, para poder fazer com que eles venham a piscar na frequência e na alternância que eles acharem mais interessantes. Aqui você pode ver uma maquete que foi produzida aqui no OpenMaker, ela que contém um semáforo e que também tem um LED que acende automaticamente na ausência de luz. Aqui você pode ver um projeto de submarino, também foi construído aqui no OpenMaker, e um robô que tem os seus olhos que piscam a partir desse Arduino que controla o acendimento dos LEDs. Os alunos então estão projetando seus carrinhos, seus robôs, para poder finalizar o semestre com um projeto pessoal deles para poder levar para casa. E essa foi uma apresentação de um estudante do 5º ano, o Yuri Turbo, que ele mostrou para a gente como poder utilizar o Minecraft Education Edition para o ano que vem, o ano de 2022. Então, e aqui ele também mostrou para a gente como pode ser utilizada a própria programação em blocos que eles viram de maneira parecida no Scratch, só que agora aplicada para o Minecraft. E se você tem interesse em saber mais a respeito do Minecraft Education Edition, então acessa um link que eu coloquei na descrição desse vídeo que vai te levar para o vídeo que o Yuri preparou para os educadores do Colégio Português. E se você tem interesse em saber mais a respeito de como foi o planejamento das aulas de robótica, então eu também deixei a planilha disponibilizada na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo e gostaria de dar um apoio para o canal, não esqueça de divulgar esse vídeo para outras pessoas. E se você tiver interesse em saber mais como é possível ensinar crianças não alfabetizadas a programar games, então acessa esse vídeo aqui. E a gente se vê nos próximos projetos. Falou! Você viu aí, programação é uma coisa de criança também, para se divertir. A escola tem que ser divertida, né? Vocês viram aí que ele tem uma sugestão de um link falando sobre o tal do Minecraft, que ele programou através de blocos. Então acho que é interessante você consultar no nosso material o link do YouTube. Lá na descrição do vídeo vai ter o link para esse outro vídeo, né? Que vai falar sobre essa programação em blocos. Mas vocês viram que parece um legozinho, né? Você vai grudando uma pecinha na outra e a partir dessas peças, das cores da peça, é como se fosse uma mistura de programação com fluxograma, né? Porque você vai pegando, cada cor significa um tipo de coisa, né? E aí você vai encaixando e ali você vai programando. Eu não vou me aprofundar mais nisso, porque você vai fazer uma pesquisa para apresentar na sala de aula. Então eu tenho certeza que você vai se dar super, super, super bem. Tá certo? Tá aparecendo aqui, ó, no rodapé já o QR Code para avaliação dessa aula. Avalie a aula, se você curtiu a aula, fala, professor, adorei a aula, foi muito legal. Se você não gostou, fala, Laércio, não gostei tanto, né? Puxa, você podia ser melhor, Laércio. Brincadeira, vai ser ótimo. E vocês todos aqui da produção da Vasoline são incríveis também. Um cheiro para todos vocês. A minha produtora Alita, que passou o tempo todo aqui no monociclo, cuspindo fogo e fazendo malabares. Aos nossos intérpretes, a Elisângela e o Laércio. Pessoal, estudem, preparem uma boa apresentação e, se for possível, filme também essas apresentações, me marque lá no Instagram, coloca lá no Instagram, nos stories, coloca uma música muito legal, me marca lá, @pro.tony.y.mate, ó, e tá aí, ó, marca lá que vai ser um prazer ver seu trabalho, tá? Não esquece, quero ver. Um cheiro pra todos, até a próxima, tchau, tchau.